Olá, amigos e amigas. É uma grande satisfação poder novamente trazer minha contribuição, ainda que singela, aos trabalhos do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Trataremos hoje do tema Criminalidade e Justiça à luz da doutrina espírita. A questão do pecado, ou antes, do crime e castigo, sempre foi um problema de alta indagação para o homem. A questão filosófica da responsabilidade pelos atos praticados. A justiça é uma lei divina e, portanto, está gravada na consciência do homem. Para bem compreender de maneira ampla e profunda a aplicação da justiça divina, recomendo a leitura de um tratado sobre o tema, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, publicado em 1865. O título do livro é, inclusive, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O homem, para possibilitar a vida em sociedade, criou um sistema de justiça criminal baseado na sanção, na pena, para que seja possível o progresso, a vida em sociedade, a civilização. Se assim não fosse, prevaleceria um estado de selvageria, de barbárie, em que o mais forte ditaria as regras e rolaríamos no caos. O Estado chamou para si o poder de punir quando a sociedade é machucada, é violada por uma conduta criminosa. As leis humanas são, assim, uma espécie de contrato social, e a violação das cláusulas deste contrato encontra sanção, penalidade também prevista na lei. Emmanuel, no prefácio do livro Ação e Reação, de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos diz: Von Litz, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, uma vez que nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Nessa perspectiva de preservação da ordem social, a pena funciona como uma espécie de tratamento de medicina social. E além da lei da justiça, estamos submetidos a uma outra lei divina, que é a lei do progresso. Assim, à medida em que a sociedade evolui, evoluem também suas leis, harmonizando-se as leis divinas ou as leis naturais. Como exemplo, citamos que não se passa a admitir com a evolução a pena de morte. Vejamos a questão 760 de O Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta aos espíritos: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E a resposta: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Também serão abolidas as penas perpétuas, dando-se ao espírito a possibilidade de redenção. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec aborda a questão das penas e gozos eternos, esclarecendo que não há um fogo do inferno eterno para os maus, tampouco um paraíso contemplativo e ocioso para os bons, como pintou a teologia clássica. Salienta que não há para o espírito mais que duas alternativas. A primeira, uma punição que é temporária e proporcional à culpa. E a segunda alternativa, uma recompensa graduada segundo o mérito, cumprindo assim as palavras que resumem a justiça de Deus, a cada um segundo as suas obras. Informa Kardec que há 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento pelo mal causado, para ser útil, deve estar acompanhado do desejo ardente e sincero de reparação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta, seja na existência atual, na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. E a terceira condição, a reparação, é fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Assim como dito, a doutrina espírita rompe com as ideias de penas e gozos eternos, compatibilizando a justiça divina com a misericórdia de Deus. Porque há aquele que errou ao ignorante a letra, o alfabeto, a instrução, e não a maldição eterna. Nessa perspectiva, os criminosos passam a ser encarados como espíritos ainda ignorantes do bem, mas sujeitos também à inexorável lei do progresso, que expiarão as suas penas ditadas pela justiça dos homens por um prazo determinado, ou dessa justiça humana escaparão, pois é possível fugir aos seus olhos e à sua espada. Todavia, da justiça divina não se escapa. A vida é uma semeadura e colheremos inevitavelmente os frutos amargos ou doces que plantarmos. Na justiça de Deus, o prazo da pena, da expiação, do sofrimento, está subordinado ao melhoramento do culpado. Não há prazo de pena pré-definido, pré-determinado. Porque se houvesse, a pena poderia acabar antes da efetiva melhora do espírito ou continuar inutilmente sobre o espírito já redimido. Vejam a sabedoria de Deus. A pena, a expiação, o sofrimento durará o prazo estritamente necessário ao melhoramento do espírito. Ainda que nos vejamos envolvidos em um contexto social em que a criminalidade ainda é muito presente, é real, é frequente, o conhecimento espírita nos dá a compreensão de que o progresso humano é inexorável. Ainda que pareça que as coisas pioraram
que haja e há, de fato, grande sentimento de insegurança, há a convicção de que tudo faz parte do processo de melhora. Faço uma analogia com uma ida ao médico para tratar de uma ferida e ele nos prescreve, nos receita um medicamento. Começamos a tomar esse medicamento e com o tempo parece que a ferida piorou. O pus começa a vazar, a inflamação a aflorar. Mas o médico nos tranquiliza porque todo este efeito visível faz parte do processo de cura, de melhora. Aquele mal que estava escondido começa a exteriorizar, começa a aparecer, e isto faz parte do processo de cura, de cicatrização da ferida corporal, e considerando a criminalidade aflorada como um processo de cicatrização das feridas sociais. De nossa parte, sigamos construindo nossas boas obras, semeando boas sementes, certos, convictos de que o mal traz a necessidade do sofrimento e da expiação transitória, enquanto não houver a redenção, a melhora do espírito. A prática do bem pode nos presentear, é retribuída com a paz, com a felicidade própria dos justos. Que a paz do Cristo esteja com todos. Assim seja.